Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos dois exemplos utilizando a fórmula da distância entre dois pontos. Este é o terceiro vídeo sobre geometria analítica que eu estou fazendo aqui para o canal. Os demais estarão nesta playlist que eu vou deixar a indicação aqui em cima. E nesse primeiro exemplo de hoje nós temos o seguinte, que um ponto P, onde a abscissa é A e a ordenada é 2, é equidistante dos pontos A com a abscissa 3 e ordenada 1 e B com a abscissa 2 e ordenada 4. Calcule a abscissa do ponto P. Então, o que esse exercício está pedindo? Para calcular a abscissa do ponto P, que está identificada aqui como A. Então, é o valor do A que nós temos que encontrar. Para isso, o exercício ainda diz que o ponto P é equidistante dos pontos A e B. Se ele fala que P é equidistante dos pontos A e B, significa que de P a A é a mesma distância de P a B. E como que eu posso escrever isso? Eu posso escrever que a distância entre os pontos P e A vai ser igual à distância entre os pontos P e B. E para calcular a abscissa do ponto P, nós podemos então utilizar a fórmula da distância entre dois pontos que nós vimos no vídeo anterior a esse, que eu também vou deixar a indicação aqui em cima. E como que nós podemos escrever a fórmula da distância entre dois pontos? Então, a distância entre quaisquer dois pontos, que eu vou colocar aqui como A e B, vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, nós temos aqui como ponto inicial o A e ponto final o B. Então, esta fórmula eu tenho que esta distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada, e aí aqui eu tenho a abscissa do ponto final menos a abscissa do ponto inicial, ou seja, a variação ali de x ao quadrado, mais a variação do y ao quadrado, que seria o y do ponto final menos o y do ponto inicial. Considerando aqui o ponto P inicial e o A final, eu posso substituir aqui a distância de P a A por raiz quadrada de. Então, considerando esse o inicial e esse o final, 1 e 2, nós temos então o x de A menos o x de P ao quadrado mais o y de A menos o y de P ao quadrado. Por quê? Porque vai ser a abscissa do final menos o inicial, que é a variação, mais a ordenada do final menos a ordenada do inicial, que também é a variação. Ambos ao quadrado. Igual, e aqui também, considerando o P, o inicial, colocar como 1, e o B como 2, o final, eu vou ter x de B menos x de P ao quadrado, mais y de B menos y de P ao quadrado. E agora é só substituir o que eu tenho, que é oferecido pelo exercício, para encontrar então o A. Quando eu substituo, eu vou ter o que? Permanece a raiz. No lugar do x de A, quem que é a abscissa de A? Quem é o x de A? 3. Então, no lugar deste x de A, eu coloco 3. Menos o x do P. Quem é o x do P? O A, que nós estamos procurando. Ao quadrado. Mais o y de A. Quem é o y de A? Ordenada? 1. Menos o y de P. Quem é o y de P? Ordenada 2. Tudo isso ao quadrado. Igual. E por que eu faço então essa igualdade da distância de PA igual à distância de PAB? Por quê? Porque eles são equidistantes.
E quando nós vamos descobrir, então, o valor aqui da abscissa de P, eu vou substituir para poder calcular. E aí, olha, o x do B, quem é o x do B? O 2. Menos o x do P, quem é o x do P? O A, ao quadrado. Mais o y de B, quem é o y de B? 4. Menos o y de P, quem é o y de P? 2, ao quadrado. Agora, se nós observarmos aqui, nós temos 3 menos A, tudo isso ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado da diferença entre dois termos. Para eu resolver aqui esse parênteses, então eu posso resolver utilizando os produtos notáveis. Aqui, olha, quadrado da diferença entre dois termos. Isso significa que, para resolver o quadrado da diferença entre dois termos, eu tenho o quadrado do primeiro, que é 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes A, 6A, menos 6A, mais o quadrado do segundo, que é A ao quadrado, mais, ó, mais 1 menos 2, menos 1 ao quadrado. Poderia já ter resolvido, que daria 1. Igual a raiz quadrada, aqui eu também tenho o quadrado da diferença entre dois termos. Se eu tenho o quadrado da diferença entre dois termos, eu posso também utilizar o produto notável. Vai ficar como o quadrado do primeiro, que é o 2, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2, 4, vezes A, 4A, mais o quadrado do segundo, o segundo é o A, fica A ao quadrado, mais 4 menos 2, 2 ao quadrado. Se você não lembra trabalhar produto notável, você pode fazer a distributiva também, que seria 3 menos A vezes 3 menos A. E aqui, 2 menos A vezes 2 menos A. Mas, lembrando aqui do quadrado da diferença, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, você já chega ao resultado de uma forma mais rápida. Aí aqui nós vamos ter o seguinte, raiz quadrada, eu vou resolver aqui essa potência que é possível. 9 menos 6A mais A ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1, igual a raiz quadrada de 4 menos 4A mais A ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4. Aqui, olha, eu tenho uma raiz, uma igualdade e uma raiz. Como eu tenho uma igualdade entre duas raízes, eu já posso simplificar, ou então nós vamos lembrar o processo da simplificação. Para eu resolver, eu tenho que eliminar esta raiz. Para eu eliminar esta raiz, eu vou trabalhar com a operação inversa. Quem é a operação inversa à raiz? A potência. Então, eu vou colocar esse primeiro termo que está aqui, olha, esse primeiro termo não, desculpa, esse primeiro membro que está antes do igual ao quadrado, porém, se eu tenho aqui uma igualdade, tudo que está no primeiro membro, se eu coloquei aqui elevado ao quadrado, eu também tenho que colocar aqui no segundo membro, porque tudo que eu acrescento no primeiro, eu tenho que acrescentar no segundo, ou tudo que eu acrescento no segundo, eu tenho que acrescentar no segundo, no primeiro. Então, eu posso simplificar, olha, a raiz com o expoente e a raiz com o expoente. Ou simplesmente você poderia ter feito direto, aí usando o macete, tem uma igualdade entre duas raízes, simplifico e tá tudo certo. Mas por que você pode simplificar então? Porque você aplicou a operação inversa. Para eliminar esta raiz, nós elevamos ela ao quadrado, porque o índice aqui é 2. Então, se eu elevei o primeiro membro ao quadrado, eu elevo o segundo também. E aí, raiz quadrada, simplifico com expoente 2. Raiz quadrada, simplifico com expoente 2. E o que sobrou aqui? Sobrou, então, 9 menos 6A mais A ao quadrado mais 1, igual a 4, ó, o que sobrou aqui? 4 menos 4A mais A ao quadrado mais 4. Colocando aqui, ó,
Aqui eu tenho 9 menos 6a mais a ao quadrado mais 1. Eu posso somar esse 9 mais 1, 10. Menos 6a mais a ao quadrado. Igual, aqui eu também, olha, eu tenho 4 mais 4, 8. Posso somar aqui 8. Menos 4a mais a ao quadrado. Como aqui eu tenho uma igualdade e também tenho incógnitas, que são as letras, para facilitar, nós podemos trazer para o primeiro membro todas as letras. Então, tudo que tiver incógnita, que no caso é a letra A, eu trago para antes do igual. E o que não tem, eu coloco para depois. Aqui já antes eu tenho menos 6a e tenho mais a ao quadrado. E depois eu tenho menos 4a, que vai ficar mais 4a, e tenho mais a ao quadrado, que vai ficar menos a ao quadrado. Coloco o sinal de igual, e aí depois do igual eu deixo somente os números, que eu tenho aqui o 8, e o 10, que era positivo, vai para lá negativo. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou resolver verificando se eu tenho algum termo que é igual. Logo de cara eu percebo aqui, ó, mais a ao quadrado menos a ao quadrado. Mais a ao quadrado menos a ao quadrado eu posso simplificar. E aí eu fiquei com quem? Menos 6a com mais 4a menos 2a, que vai ser igual a 8 menos 10 menos 2. Menos 2a é igual a menos 2. E o a sozinho? O a vai ser igual a menos 2. Operação inversa, a multiplicação é a divisão por menos 2. O a vai ser igual a menos 2 dividido por menos 2 vai ser igual a 1. Então, o que o exercício estava perguntando? Calcule a abscissa do ponto P. Qual vai ser a abscissa do ponto P? O a. O a vai ser igual a 1. Logo, o P vai ser igual a 1 e 2, que ele já tinha mostrado para nós. Nesse segundo exemplo, nós temos o seguinte. Demonstre que o triângulo com vértices A de abscissa menos 2 ordenada a 4, B de abscissa menos 5 ordenada a 1 e C de abscissa menos 6 ordenada a 5 é isósceles. Então, nesse exercício, nós temos que demonstrar que esse triângulo ABC é isósceles. Para um triângulo ser isósceles, dois dos seus lados têm que ter a mesma medida. E nesse exercício, como que nós podemos verificar se dois lados de um triângulo têm a mesma medida? Bom, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um triângulo aqui, A, B e C. E eu tenho as coordenadas dos vértices de cada um deles. Se eu tenho as coordenadas do vértice, eu posso calcular a distância entre dois pontos. Então, eu posso calcular a distância entre A e B e verificar qual é a medida desse segmento AB. Eu posso calcular a distância entre A e C e verificar qual é a medida entre esse segmento e calcular a distância entre B e C e verificar qual é a medida desse segmento. Calculando, então, as distâncias entre AB, AC e BC, eu vou saber qual é a medida de cada um desses segmentos. Sendo dois deles iguais, nós demonstramos que esse triângulo é isósceles. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular aqui, olha, a distância entre os pontos A e B, que vai ser igual a raiz quadrada, considerando o A inicial e o B final. Então, nós vamos ter x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, vamos calcular esta distância aqui, depois esta daqui e, por último, esta daqui. Então, vamos lá. Calculando aqui essa distância, nós vamos ter que a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada. Agora, eu vou substituir pelos dados que o problema nos oferece. X de B, quanto que é o x do B? Menos 5.
Então, vou pôr aqui, ó, menos 5. Menos o x do A. Quanto que é o x do A? Menos 2. Menos 2. Tudo isso ao quadrado. Mais o y de B. Quanto que é o y de B? 1. Menos o y do A. Quanto que é o y do A? 4. Tudo isso ao quadrado. Aí a distância entre os pontos A e B vai ser igual, vamos resolver o que está aqui dentro do parênteses. Menos 5, menos com menos mais, aí eu vou ter menos 5 mais 2 ao quadrado, mais 1 menos 4, menos 3 ao quadrado. A distância entre A e B vai ser igual, poderia ter feito direto aqui, que daria menos 3, mas, para não confundir, vamos lá então. Menos 5 mais 2, menos 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Resolvendo a potência, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, mais menos 3 ao quadrado é 9. Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de 18. Eu tenho raiz quadrada exata de 18? Não. Mas eu posso escrever o 18 em fatores primos. Posso escrever como sendo 2 vezes 3 ao quadrado. Como que eu posso escrever o 18 assim? Eu posso fazer a decomposição do 18 em fatores primos. Olha, 18 dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, 18 eu posso escrever como 2 vezes 3 ao quadrado. Aí, isso daqui vai ser igual a distância entre os pontos A e B. Eu posso simplificar o 3, e aí eu vou ter 3 vezes raiz quadrada de 2. Então, encontrei a distância entre os pontos A e B. Encontrei este segmento aqui. Agora, nós vamos calcular a distância entre A e C. Qual a medida desse segmento? Para isso, eu vou apagar aqui, que foi somente para nós verificarmos o que nós íamos calcular. Então, agora nós vamos escrever aqui, olha, a distância entre os pontos A e C vai ser igual a raiz quadrada, sendo o A inicial e o C final, eu vou ter x de C menos x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A ao quadrado. Calculando esta distância entre A e C, nós temos que a distância entre os pontos A e C vai ser igual a raiz quadrada x de C. Quem é o x de C? Menos 6. Então, eu coloco aqui, ó, menos 6. Menos o x de A. Quem é o x de A? Menos 2. Tudo isso ao quadrado. Mais o y de C, eu apaguei aqui. Vou apagar aqui, ó, que senão não vai caber, depois eu faço a separação. Mais o y de C, quanto que é o y de C? 5. Menos o y de A, quanto que é o y de A? 4. Tudo isso ao quadrado. A distância entre os pontos A e C vai ser igual a raiz quadrada. Aqui eu tenho menos 6, menos com menos, mais 2, tudo isso ao quadrado. Também já poderia ter feito direto aqui, ó, menos 6 mais 2, menos 4. Mais 5 menos 4, 1 ao quadrado. A distância entre os pontos A e C vai ser igual a raiz quadrada, menos 6 mais 2, menos 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Deixar para resolver a potência na linha de baixo. A distância entre os pontos A e C vai ser igual a menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16, mais 1 ao quadrado é igual a 1. Então, a distância entre os pontos A e C, que é o segmento AC, vai ser igual a raiz quadrada de 17.
raiz quadrada de 17, eu não posso fazer a decomposição, porque 17 é um número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, esse daqui vai ser o valor do segmento AC. Então, a distância entre os pontos AC é igual a raiz quadrada de 17. E agora, por último, nós vamos calcular a distância entre os pontos B e C, que é a medida do segmento BC, que vai ser igual a raiz quadrada de x do C menos o x do B ao quadrado, mais o y do C menos o y do B ao quadrado. Substituindo, nós temos que a distância entre os pontos B e C vai ser igual a raiz quadrada x do C menos 6 menos o x do B, que é menos 5, tudo isso ao quadrado, mais o y do C, que é 5, menos o y do B, que é o 1, tudo isso ao quadrado. Então, a distância de BC vai ser igual a menos 6, menos com menos mais 5, poderia fazer direto aqui, ó, menos 6 mais 5, menos 1 ao quadrado, mas vamos lá, menos 6 mais 5 ao quadrado, mais 5 menos 1, 4 ao quadrado. Então, a distância entre os pontos B e C vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a distância entre os pontos B e C vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, mais 4 ao quadrado, 16. Então, a distância entre os pontos B e C vai ser igual a raiz quadrada de 17. O mesmo valor da distância entre os pontos A e C. Então, nós podemos observar que o segmento AC e o segmento BC, os dois têm a mesma medida, que é raiz quadrada de 17. Já o segmento AB mede 3 raiz de 2 e os segmentos AC e BC, raiz quadrada de 17. Se dois desses segmentos, ou seja, dois lados deste triângulo ABC têm a mesma medida, ele é um triângulo isósceles. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, vou pedir para você clicar aí no gostei e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E também compartilhar este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida.